Olá, amados, bom dia. Que alegria podermos estar mais uma manhã para meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero sim dar um beijo para todos vocês e declarar que nesta manhã, pelo menos aonde eu estou aqui, um dia radiante, e eu quero dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E hoje nós temos uma novidade. Hoje nós temos uma live dupla. Das 8 às 8h30 nós estaremos meditando numa palavra e depois às 9 horas nós estaremos fazendo um estudo, um discipulado. Não é diferente de estarmos assim apenas refletindo numa palavra, mas trazendo alguns segmentos, alguns passos importantes para que haja um crescimento da nossa parte. E neste momento, eu quero declarar que a presença do Senhor, ela já está estabelecida aqui no nosso meio. Eu falo aqui porque o mesmo Deus que está aqui comigo é o mesmo Deus que está aí com você. Então, é um Deus que é sempre conosco, um Deus que realmente está em todos os lugares. E eu quero dizer que a presença do Senhor, a alegria do Senhor, o Deus que está conosco, é o que faz toda a diferença no nosso viver. E a maneira que nós nos relacionamos com Ele, que vai determinar um caminhar de paz, de serenidade, de ousadia e de vitória. Então, a minha oração é que todos, né, os que já estão, né, estou vendo que muitos já entraram, mas aqueles que ainda haverão de entrar, que o Senhor venha iluminando os olhos do nosso entendimento, desobstruindo os nossos ouvidos espirituais, tocando em nosso coração, para que verdadeiramente a palavra venha como bálsamo sobre as nossas vidas nesta manhã. O Senhor é aquele que nos dá entendimento, o Senhor é aquele que nos dá sabedoria. Por isso, invocamos espírito de sabedoria sobre nós e que a revelação, a palavra venha revelada a todos nós, para que possamos conhecer mais e mais a profundeza do coração do Pai. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos estar refletindo numa palavra cujo tema o Senhor trouxe ao meu coração é: o que nos contamina? O que contamina o homem? O que é que contamina o homem? Então, nós vivemos num mundo, estamos nesse mundo, estamos nesse corpo ainda, e nos expomos a tantos ambientes, a tantas pessoas, a tantas situações, mas o Senhor hoje vai falar conosco, já nos pergunta: o que é que nos contamina? O que são as coisas que verdadeiramente faz mal para nós? Então, nós vamos estar hoje estudando, meditando a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 15. Vamos lá, você está com a Bíblia aí? Espero que esteja com a Bíblia, porque para nós estarmos meditando na palavra de Deus, é importantíssimo estarmos com as nossas Bíblias na mão. Então, é a palavra de Deus em Mateus 15, do verso 8 ao verso 20. Então, abra comigo Mateus 15, de 8 a 20. Eu vou estar lendo aqui para vocês. E diz assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens.
E chamando a si a multidão, disse-lhe Jesus: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, cercando-se deles, os seus discípulos disseram: sabe o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Aí Jesus fosse ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos, Senhor, esta parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Estou aqui bem na direção do sol. Ainda estão sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. E isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Queridos, o Senhor, ele estava sendo tremendamente confrontado, questionado, não é? Porque os judeus, os fariseus, eles tinham toda uma prática religiosa de conduta. Então, o Antigo Testamento fala de muitas liturgias, de muitos detalhes, de muitas atitudes externas, não é? E aqui vem na sequência de duas questões. Uma é que eles questionaram por que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Não assim se preocupando com higiene externa, mas sim porque o lavar as mãos antes de comer tinha uma conotação espiritual para isso. E outra, também falavam-se que no Antigo Testamento o povo fazia muitos sacrifícios, né, de animais, e o que sobrava dessas carnes, eles levavam para vender no mercado. E ali, pronto, vou aqui melhorar aqui a nossa luminosidade. Então, e falavam que as carnes consagradas, oferecidas aos ídolos, ninguém podia comer, porque era uma carne contaminada. Mas o Senhor viu que eles vinham. Um minutinho só, estou aqui acertando o meu... Aqui a questão do sol. Ok, pronto. Desculpem, queria ficar aqui fora, mas o sol vai mudando de posição. Então, e eles falavam então que não se podia comer a carne que se vendia no mercado, porque eram as sobras daqueles holocaustos. Então falavam que eram carne consagradas aos ídolos, não é? Então, mas o Senhor se deparou com toda
um povo cheio de regras, cheio de rituais, cheio de liturgias. E aquilo foi sendo acrescentados, tantas, como diz, preceitos humanos estavam sendo ensinados. Dava-se uma importância imensa aos rituais, dias, né? Os dias, tal dia não podia fazer isso, tal dia não podia fazer aquilo, não podia comer carne de porco. Então era aquilo. Mas o Senhor, Ele veio inaugurar um reino. O reino de Deus não tem nada a ver com essas coisas externas. Então era isso, Jesus veio inaugurar, Ele veio apresentar um reino invisível, um reino espiritual. Então ele diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus, o que Jesus veio trazer, o que Jesus veio inaugurar, era algo no íntimo. O reino de Deus está dentro de nós. Então, o governo de Deus, não é? A ação de Deus, a interação de Deus com o homem, não era mais através de atitudes externas. Então, por exemplo, hoje ainda a gente traz algumas tradições religiosas. Não, agora nós vamos orar, fica todo mundo de pé. Não, agora nós vamos ajoelhar. Então são rituais, são, vamos dizer, atitudes que não faz diferença alguma para Deus. Por quê? Porque Deus vê o coração. Então, de repente, pode ter uma pessoa de pé. Ah, agora vamos ficar de pé. Todo mundo ficou de pé. Mas por dentro, ela está sentada. Por dentro, ela está rebelde. Por dentro, ela está contrariada, não é? Então, aquele coração trava. Então, não é, vamos louvar, vamos levantar a mão, vamos bater palma. Então, não são essas coisas que chamam a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é um coração contrito, um coração humilde, um coração quebrantado, um coração rendido aos pés dele, com simplicidade, um coração sincero, não é? Porque é muito importante nós termos uma relação verdadeira, sincera com Deus e não hipócrita. Então o Senhor chegou a chamar os fariseus de hipócritas. Hipócritas, por quê? Porque, como diz aqui no começo, olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe. O Senhor diz na sua palavra que Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne e colocou o seu espírito dentro de nós. Então, é um coração rendido, é uma relação com Deus, embora estejamos na carne ainda, nós não militamos, não vivemos mais segundo essa carne. Embora estando nesse corpo, vamos dizer, caído, nós temos um espírito vivificado dentro de nós. E de uma forma tremenda, nós podemos estar interagindo com Deus. Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo conhece, um Deus que antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, Ele já conhece. Ele conhece a minha motivação, Ele conhece a sua motivação, Ele conhece se você está conectado com Ele, se não está conectado com Ele. Então é isso que vale, é isso que vale. Os rituais externos não têm validade para Deus a partir de Cristo Jesus. Porque o Senhor não fica impressionado. As grandes congregações, os grandes movimentos, às vezes é aquele barulho, é aquela coisa toda, mas o coração do povo está distante. Vocês lembram a história da mulher hemorrágica? Então havia uma multidão seguindo Jesus.
Então, onde Jesus ia, tinha aquela multidão atrás dele. Então, de repente, Jesus parou e disse assim: quem me tocou? Quem me tocou? Aí os seus discípulos falaram: mestre, quem te tocou? Tá todo mundo empurrando, todo mundo apertado, essa multidão. Ele falou: não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Então havia uma mulher que estava hemorrágica há muitos anos. E ela soube que Jesus estaria passando por ali. E ela foi atrás. E ela disse: se ao menos eu tocar as vestes de Jesus, eu vou ser curado. Então aquela mulher, ela se infiltrou. Imagine uma mulher com hemorragia há tanto tempo. Ela se infiltrou ali e conseguiu chegar perto de Jesus e tocou na orla da veste de Jesus. Uma única mulher. E os discípulos dizendo: mas está todo mundo tocando, está todo mundo empurrando. Ele falou: não, mas como se diz, parafraseando, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma que de mim saiu virtude, de mim saiu poder, de mim saiu a cura. Aquela mulher, ela foi curada. E o Senhor, na sua palavra, em vários lugares, ele diz: vai, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Então a chave de interação com o Senhor é a fé. Não é acender vela, não é fazer promessa. Então, muitas vezes, a gente traz conosco dos nossos pais uma tradição e não sabe nem para quê. Eu vou acender uma vela, sabe? Então, não sabe nem o significado. Então, de repente, acender uma vela para iluminar o caminho da pessoa que já morreu. Não. Aí, de repente, a pessoa morreu, agora eu vou ficar orando para que ela tenha um encontro com Deus. Não. Tudo que se relaciona à pessoa e Deus, as chances e as possibilidades, acontece enquanto nós estamos vivos. Então, nesta palavra que nós lemos hoje, ele fala justamente que não é o que entra que contamina o homem, não é comer com a mão suja que vai contaminar espiritualmente. Ali estava falando de uma contaminação espiritual. Não é o comer uma carne que foi uma sobra e que estava lá para vender no mercado. Então, o Senhor diz: olha, nem pergunte, dê graça e come. Não é? Dê graças e come, abençoa aquele alimento e come. Não é? Então, tudo é uma questão de consciência, tudo é uma questão de fé, tudo é uma questão de uma compreensão espiritual. Então, amados, nós precisamos entender o que nos contamina, é o que brota do nosso coração. A palavra de Deus em Gênesis 6 diz justamente que toda sorte de pensamento do homem era mal continuamente. E quando nós lemos aqui, então diz assim, que o que sai da boca é o que procede do coração, quer dizer, são as palavras. As palavras que saem da boca procedem do coração. É isso que contamina. É isso que contamina. Porque palavras, queridos, há poder de vida e morte nas palavras. Palavras são sementes. Às vezes nós não temos, a nossa mente natural não alcança a seriedade das palavras, a seriedade de continuar falando palavrões, de ficar xingando, não é? Tudo isso
tem uma conotação espiritual, porque o que contamina sai da boca do homem. Então ele diz, porque é do coração que procedem os maus pensamentos. Então, queridos, ninguém precisa se esforçar para ter um pensamento ruim. Ninguém precisa se esforçar para, de repente, ficar chateado, ficar magoado ou ficar aborrecido, irado. É uma questão de instinto. É um instinto da nossa carne. A Bíblia diz assim que o nosso coração, como diz, não órgão, né? É incorrigível. Quer dizer, então, essa natureza carnal, ela é incorrigível, por isso que precisa trocar de natureza. Por isso que o Senhor tirou o coração velho, espiritualmente falando, a natureza velha, e colocou uma natureza nova. Quando fala de um coração de carne, está falando, ele colocou uma natureza nova. Então ele colocou uma essência nova. Por quê? Porque aquilo que é carne, aquilo que nasceu na carne é carne, aquilo que sai, que brota do ímpeto, do nosso temperamento, é carne. Mas aquilo que nasce do Espírito é Espírito. Então é vida. Então a minha inclinação para as coisas da carne é morte e corrupção. Mas a minha inclinação para as coisas do Espírito é vida e paz. Então, quando ele diz, é do coração que procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, tudo nasce no coração, tudo provém do coração. Então, por exemplo, um adultério, ele não é uma coisa, papum, que acontece de repente. Sabe como o ser humano funciona? Primeiramente, vem uma imagem na nossa mente. A imagem produz pensamentos, gera pensamentos. Pensamento gera sentimentos. E sentimentos gera uma atitude, uma reação. Então, é um processo em cadeia. Imagem, pensamento, sentimento e reação. Então, a hora que nós damos luz ao pecado, por isso que ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, porque às vezes nós não podemos conter de uma ira, de uma indignação brotar dentro de nós. Porque às vezes a situação nos provoca indignação. Mas ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Não dê a luz ao pecado. Eu posso até ser inflamada por um sentimento que brota de dentro de mim, mas eu imediatamente, eu procuro trabalhar com aquilo, eu não vou dar vazão àquela ira. Se eu vomitar aquela ira em cima de alguém ou sobre alguma coisa, aí eu estou pecando. O ficar irado, o sentir a ira não é pecado, mas o pecado é você descarregar essa ira em cima de alguém. Por quê? Porque a ira brota do coração, a raiva brota do coração, a inveja brota do coração, o orgulho brota do coração, a altivez brota do coração. A pessoa se achar mais santo que a outro é uma vaidade, né? A arrogância brota do coração. Então, tudo isso, hoje, em Cristo Jesus, nós podemos colocar na cruz, crucificar todos esses sentimentos. É como se um coração, como se fosse um canteiro nascendo tiririca. Então, às vezes, queremos fazer uma horta, mas nasce tanta tiririca, e se eu não for lá e tirar as tiriricas, as pragazinhas, essas tiriricas vão sufocar a semente boa. É a mesma coisa no nosso coração. Então ele diz, se tiver que guardar alguma coisa, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então tudo em nós brota, surge. Então
A carne que foi enferma pelo pecado, ainda nós estamos nessa carne. Mas dentro de nós existem duas naturezas hoje para quem recebeu a Jesus Cristo. Então existe uma natureza velha, carnal, temperamental, descontrolada, impulsiva. E existe uma pessoa, um espírito recriado. Cristo em mim, Cristo em nós, é a esperança da glória. Então, por isso, se recebemos o Espírito, vamos andar no Espírito. Andar no Espírito significa colocar o nosso velho homem na cruz do Calvário. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele estava morrendo no meu lugar, no seu lugar, levando todo o poder, toda a escravidão da nossa carne na cruz. E ele nos libertou. Libertou para que o pecado não mais tivesse domínio sobre nós, que a carne não mais tivesse domínio sobre nós. Então hoje nós pegamos essa natureza carnal e pela fé nós a deixamos na cruz do Calvário, porque não se corrige. Essa natureza precisa morrer. Precisa morrer. Então não adianta ficar tentando praticar obras ou ter comportamentos bonzinhos, porque vira e mexe, essa natureza ela vem e prevalece. Quantas pessoas às vezes levantam super bem um dia de manhã e de repente algo que acontece acaba, estraga o dia dela. De repente brota uma ira, brota uma raiva, brota um ciúmes, brota uma série de coisas e ela se deixa dominar. Ela se deixa dominar. Então aquilo que nos contamina não é o que vem de fora. Não é o que o outro fala. O outro pode falar algo que me aborrece, que me chateie. Mas eu não vou deixar que o que o outro faz determine o meu estado de espírito. Determine. Nós não podemos deixar que a atitude, o mau humor, a irritação, o estresse do outro desencadeie em mim também o estresse. Por isso que nós temos hoje recursos, escudo para nos proteger de palavras duras, de atitudes duras. Deus é mais em nós. Deus é mais. Então, na personalidade restaurada, nós falamos que tem as portas dos muros de Jerusalém e fala justamente num lugar de decisão, um lugar onde a sua vontade é acionada. Então, nós não vamos ser aqueles bibelôs, porque falou, magoou. Não, magoa quando eu recebo na minha carne, mas quando eu estou blindada no meu espírito, maior é Deus, maior é Deus. Então, queridos, o que nos contamina não é o que o outro faz. O que nos contamina é a reação que eu tenho em frente ao que o outro faz. Então, vamos estar atentos para sermos livres no Senhor. Livres no Senhor. Sermos alguém guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito Santo, e vamos alimentar o nosso homem interior, para que ele seja robustecido. Então, aqui daqui a pouco nós vamos voltar e nós vamos falar sobre o crescimento espiritual em tempos de crise. Então, nós vamos encerrar esse nosso período de reflexão da palavra. Então, lembre, o que te contamina não é o que vem de fora. O que te contamina, o que nos adoece é o que brota de dentro. É a raiva, é a ira, não é?
aquilo que fica fomentando dentro de nós, eu falo, gente, não fique minhocando. Eu falo, não fica minhocando com a sua cabeça solta, tentando entender o que não dá para entender, não é? Não fique minhocando. Blinde a sua mente, que os nossos pensamentos, eles sejam trazidos cativos à obediência do Senhor Jesus Cristo. E quando assim fazemos, nossas emoções, elas são protegidas. Amém? Então, que Deus abençoe você. Então, se você está aqui compartilhando conosco e ainda não convidou a Jesus Cristo a entrar no seu coração, repita após mim. Pai, em nome de Jesus, eu me abro agora. Eu estou aprendendo a tua palavra. Eu estou conhecendo os teus propósitos. E por isso agora, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero que Jesus venha e habite no meu coração e faça morada dentro de mim. Vem, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor levou no Calvário toda a minha morte, todo o meu pecado e a maldição. E eu, a partir de agora, quero ser guiado, movido pelo seu Espírito. Amém? Amém, queridos? Então, até daqui a pouco, vai tomar um cafezinho da manhã, né? Porque hoje é feriado, tirei todo mundo cedo da cama, vai tomar um cafezinho e daqui a pouco nós estaremos juntos. Dá tempo para você compartilhar com alguém, chamar alguém para assistir o nosso discipulado hoje. Amém? Grande beijo, até daqui a pouco.